Olá, gente. Bom, eu vou me apresentar porque eu nunca me apresento nos meus vídeos. Eu sou Vera. é, eu estou gravando desde o meu carro. Não tenho um lugar para gravar o vídeo, não edito o vídeo. E eu nunca coloquei nada na descrição do vídeo. E hoje eu vou tentar colocar uma descrição no vídeo. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2022, tá? Agora são 7, ou seja, 19 horas e 15 minutos, mais ou menos. Mas eu não vou subir esse vídeo agora, vocês já sabem que os meus vídeos, que a minha internet é lenta, então eu não subo durante o dia, deixo para subir quando já é noite, quando ninguém esteja usando a internet, e eu posso subir e não vai ficar lento para ninguém a internet. Mas eu vou tentar subir na descrição do vídeo um vídeo que eu escutei de uma história. Já faz uns dias, eu acho até que já compartilhei lá no meu Facebook, mas hoje eu estava escutando de novo essa história. E é de uma ex-testemunha de Jeová. E ontem eu escutei a história pessoal do Manuel, que ele é o dono da página Pesquisas Mormonas. Ele é um argentino que mora nos Estados Unidos já faz uns 20 anos, acho, mais ou menos. Ele fez missão aqui, quando morava aqui, ainda fez no Chile, mora nos Estados Unidos. E ele ontem contou a história dele, como foi que ele descobriu, desde que ele se batizou até o dia de hoje. Ele contou a história dele. Como ele descobriu que a igreja não era verdadeira, e como foi a vida dele, como ele procedeu depois, né? Como ele atuou, como ele agiu depois dessa descoberta, tá? Me desculpem aí se eu uso termos errados, né? Porque eu estou usando termos que eu acho que são em espanhol, não sei. Bom, e eu escutei essa história do Manuel, muitas coisas eu já sabia, mas alguns detalhes da história dele no mormonismo e depois que ele saiu do mormonismo, eu desconhecia, eu não sabia alguns detalhes, né? Que o sofrimento de uma pessoa você nunca sabe, às vezes você escuta, vê a pessoa, julga e não sabe que a vida dessa pessoa foi tão difícil. Você não sabe, você só vê um lado da história e não conhece o outro lado. Esta semana eu escutei no rádio um locutor aqui de uma rádio que eu escuto bastante, que ele disse: a gente nunca vê uma maçã inteira. A gente passa uma vida inteira nesse mundo e não vê uma maçã inteira. Por que não vê uma maçã inteira? Porque a gente vê a metade da maçã. Se a gente gira a maçã para ver do outro lado, a gente já só está vendo a outra metade. A gente nunca vê a maçã inteira, e é verdade. Mas as pessoas, a gente nunca conhece bem as pessoas. E tem sofrimentos e dores das pessoas que elas não expõem e a gente não imagina. E depois a gente julga uma pessoa pelas suas atitudes e não sabe pelo que a pessoa passou, né? Então eu estava escutando a história dele, eu vou tentar, se não é nesse vídeo, é outro. Eu quero contar a história dele em português, porque eu sei que tem muita gente que entende espanhol, mas tem outras que não. E eu quero gravar um vídeo lendo a história para não perder nenhum detalhe, nem dizer coisa que não devo. Eu vou ler a história dele, que ele já publicou, e quero ler para que vocês entendam. Dentro da história dele, ele também conta muito da história da igreja. Por isso que eu quero ler. Ele conta detalhes de descobertas que ele fez sobre o mormonismo, que abriram os olhos dele e que eu não quero perder essas. Mas hoje eu queria falar uma coisinha com vocês que era em relação a essa história que eu escutei, que eu conheci desta ex-testemunha de Jeová. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Essa pergunta eu acho que vai mais relacionada, direcionada aos que são ainda mormons ativos ou testemunhas de Jeová ativos. Você realmente é cristão? Você realmente acredita em Cristo? Quando você faz ou pensa alguma coisa errada em relação ao que a doutrina da sua igreja, né? O que a doutrina da sua igreja diga que é errado. Se você pensa uma dessas coisas ou faz,
De quem você tem medo primeiro? Tem medo do seu líder religioso ou medo de Deus? Medo de uma punição de Deus? Ou tem medo daquele líder? Ou tem medo da autoridade geral da sua igreja? Ou tem medo do seu bispo? Ou tem medo do ancião? Com quem você se preocupa primeiro que vai se descobrisse o que você fez ou o que você pensou? Com quem você se preocuparia primeiro que soubesse do seu erro, entre aspas, né? Deus, Jesus Cristo ou alguém daqui da terra? Um outro homem como você, como eu. Pecador igual como todos nós, que cometem erros como todos nós. Para quem você obedece? Você obedece pensando somente que está obedecendo ao mandamento de Deus? Ou você obedece porque seu líder está dizendo? E porque se você não obedecer, você vai perder alguns privilégios ou algum status, né? Perder algum lugar dentro da sua organização religiosa. Por que você obedece? E de quem você tem medo? Por que eu digo isso? Porque eu comecei a pensar faz um tempo já, bastante tempo. Eu acho até quando eu ainda estava na igreja ativamente, eu já pensava nisso. Quando eu via as líderes da Sociedade de Socorro da minha última ala, que elas morriam de medo do bispo. Tinha uma delas que começa com a letra M, e eu não vou terminar de dizer o nome, mas essa presidente da Sociedade de Socorro, da ala que eu frequentei por último, antes de sair da igreja, ela morria de medo dos líderes locais. Nem estamos falando de um 70, de um apóstolo, do profeta, ou, né? Menos ainda de Deus e Jesus Cristo. Estou falando dos líderes locais, do bispo, do presidente da estaca, do conselheiro do bispo, tá? Do conselho, de qualquer outra liderança local. Ela morria de medo. Quando tu dizia alguma coisa, ela, ai, não, isso não pode. Ai, não, se o bispo sabe, ai, não, isso a gente não pode fazer. O bispo não vai gostar. Ai, ela ficava morrendo, ela morria de medo do bispo. E ela obedecia por Deus? Ou obedecia pelo bispo? Por isso que eu comecei a pensar quando eu ainda estava na igreja. As pessoas religiosas, elas são cristãs, no caso do cristianismo, né? Todas as religiões cristãs, né? Seja ela Mórmon, Testemunha de Jeová, né? A Torre de Vigia que eles dizem, Batista, Presbiteriana, a Assembleia, e qual é a outra? É Adventista. São cristãs. Porque, olha, eu vou falar uma coisa que eu estou pensando já faz tanto tempo. Se uma pessoa faz alguma coisa errada e ela pensa em esconder, que ninguém fique sabendo dentro da igreja, e ela consegue esconder, ninguém fica sabendo, tá? Porque ela cometeu um erro, não sei, fez alguma coisa que não é lícito e ninguém ficou sabendo, a liderança dela não ficou sabendo, e ela consegue esconder e vive normalmente. Essa pessoa, ela pode ser considerada cristã? Pode ser que ela acredite em Deus e Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que Deus, na Bíblia, tá? Eu nem vou dizer se eu acredito ou não, nem vou falar mal do Antigo Testamento aqui, nem nada, nem do Novo, nem de que se Jesus Cristo existiu ou não. Eu vou falar da Bíblia como se eu acreditasse, tá? E como todos vocês aí do outro lado acreditam. A gente sabe que Deus, ele é onisciente, onipotente, né? Que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele pode saber de tudo e você não pode esconder nada de Deus, né? E de Jesus Cristo, que segundo o Novo Testamento, Jesus Cristo ele conhece você ainda mais, porque dizem que ele sofreu pelos seus erros. Então ele conhece você completamente, sabe tudo o que você pensa, o que você deixou de pensar. Então, uma pessoa que comete um erro grave, ou não, né? Um erro, e ela esconde da liderança.
Então, ela não tem medo de Deus nem de Jesus Cristo se ela continua vivendo mais ou menos bem, né? Se ela continua levando a vida normalmente depois de ter feito alguma coisa que a igreja dela considera errada. Tem muitos líderes mormons que roubam a igreja, o dinheiro da igreja. Tem outros líderes religiosos, inclusive mormons, que abusam de outras pessoas. Abusam do trabalho físico, abusam sexualmente, tá? Abusam de diferentes maneiras. E nunca ninguém descobre. Então essa pessoa, ela não tem medo de Deus nem de Jesus Cristo. Ela só tem medo que a liderança local ou as autoridades da igreja fiquem sabendo. Então essa pessoa não é cristã. Analisando agora a cúpula mormon, tá? Os 15 de Salt Lake City. O profeta, entre aspas, os seus apóstolos, entre aspas, e as outras autoridades, os 70, né? Todos os quórums de 70. Eles acreditam em Jesus Cristo porque eles fazem quase, eu diria 99% contrário à vontade de Jesus Cristo. Tudo que, a forma em que Jesus Cristo viveu aqui na Terra, como ele ensinou, a simplicidade, tá? Ele pregou totalmente o contrário do dinheiro, do poder, do status, ele nunca quis se mostrar poderoso. Ele fazia as coisas, como consta aí no Novo Testamento, ele fazia para mostrar que ele era o Filho de Deus e que ele era aquele Messias, né? Que ele era aquele prometido e enviado à Terra, o primeiro, a mão direita de Deus. Então, ele atuou aqui na Terra de uma maneira simples. Ele não tinha luxo, ele não tinha nem onde dormir, ele dormia onde podia, ele comia onde podia, o que encontrava, o que alguém desse. Ele não tinha luxo, não se preocupava com o dia de amanhã. Até no livro de Mateus diz que a gente não deve se preocupar pelo dia de amanhã em relação a dinheiro, a riqueza. Que se a gente tem hoje, a gente tem que agradecer, mas que a gente não se preocupe excessivamente pelo dia de amanhã economicamente. Claro que você trabalha para receber o salário para pagar as contas no mês que vem. É sempre assim, não é? Você está trabalhando, vai receber no final do mês para no início do mês você pagar todas as suas contas. Mas nada mais que isso. Talvez guardar um dinheirinho para uma emergência, uma necessidade. Mas enriquecer, guardar fortuna, armazenar fortuna em dinheiro, em dólares, ou investir em empresas, em múltiplos negócios, isso eu acho que vai em contra do que era o ensinamento de Jesus Cristo, vocês não acham? Vocês leem o Novo Testamento, vocês leem aquela parte onde Jesus Cristo ele ensinava, as coisas que ele ensinava, as coisas que ele condenava. Eu vejo na igreja mórmon tudo o contrário. Tudo o contrário. Fazem tudo o contrário. E vejo tantos líderes, tantas autoridades caindo, cometendo erros graves em relação ao que eles consideram grave. E penso, eles acreditam em Deus e Jesus Cristo, porque se você faz um erro, você acredita que primeiro que já viu esse erro e já soube desse erro é Deus. Então, se você não tem medo disso, é porque você não acredita. Se você faz as coisas contrárias ao que Jesus Cristo ensinou, você não é cristão. Se você se preocupa em guardar fortuna, se você pode, como autoridade geral de uma igreja, se você pode sentar numa mesa farta, com abundância de alimento naquela mesa e comer até se saciar completamente, e os seus filhos, os seus netos e todo mundo se alimentar perfeitamente, deliciosamente, e levantar daí contente e ir descansar ou fazer um passeio ou seja o que for, e continuar com a sua consciência tranquila, você não é cristão. Porque você administra o dinheiro de ofertas e dízimos das pessoas que acreditam nessa religião.
E muitas dessas mesmas pessoas que pagam esses dízimos e ofertas estão passando necessidade. Não podem comprar as coisas básicas para os seus filhos. Tem um montão de gente dentro da igreja, nem se fala fora da igreja, que passa fome. E vocês só ajudam minimamente aquele que paga o dízimo. Se não paga o dízimo, aí não tem amor cristão, aí não tem sentimento, não tem como é misericórdia que Jesus Cristo tanto ensinou. Porque se vocês conseguem fazer tudo que fazem com o dinheiro do dízimo e das ofertas, e pagar a universidade para os seus filhos, para os seus netos, e se vocês conseguem viajar de avião, na primeira classe, para todas as partes do mundo, levando o evangelho, que é uma repetição das mesmas coisas, sempre uma repetição, não tem uma revelação moderna, não tem nada atual, não conseguem ver 1 metro longe do nariz, então você não é cristão. Se você consegue viver num luxo, ter a moradia graças ao dízimo, comida, vestimenta, atenção médica, odontológica, tudo graças ao dinheiro do dízimo das pessoas, e você não consegue se sentir culpado, sabendo que fora dali do seu mundinho em Utah, em Salt Lake City, tem gente passando fome, inclusive membros da igreja. E você não se sente culpado. Você ainda tem energia para subir num púlpito e pegar o microfone e condenar a comunidade LGBT, condenar os gays, investir milhões de dólares para que não se faça uma lei que permita o casamento gay. Se você gasta, ainda tem, depois de tudo isso, de viver abundantemente, tem energia para condenar aqueles que viram, que souberam da mentira que é o mormonismo, de que José Smith nunca, jamais utilizou placas de ouro para escrever o livro de Mórmon, que nunca ninguém viu essas placas, que disseram que viram primeiro e depois disseram que não, que foi com os olhos espirituais. E que hoje o profeta diga que Joseph Smith utilizou um chapéu e lá dentro do chapéu uma pedra mágica, onde apareciam as frases para escrever o livro de Mórmon. Mas que hoje mesmo os missionários na missão estão ensinando a primeira visão e ensinando a tradução do livro de Mórmon com as placas de ouro, com o dedinho lá nas placas de ouro e Martin Harris escrevendo. Quando alguns membros descobrem isso e resolvem sair da igreja, não porque fizeram coisas erradas, não porque apostataram, porque descobriram, abriram os olhos e descobriram a farsa que é essa doutrina, essa igreja, essa religião, essa corporação, o que como vocês queiram chamar, o que as autoridades gerais têm energia para dizer que esses são fracos na fé, que eles não foram valentes no testemunho, tá? Enquanto hoje mesmo, amanhã de manhã, nas capelas, as crianças vão ter uma aula sobre o livro de Mórmon, onde vai aparecer uma lâmina, não, como é, uma gravura de Joseph com as placas de ouro em cima de uma mesa, traduzindo. Mas os missionários na missão ensinam isso. Mas o profeta lá em Salt Lake já disse que Joseph traduziu colocando a cabeça dentro de um chapéu, e lá dentro desse chapéu tinha uma pedra mágica. A mesma pedra que ele utilizava para encontrar tesouros escondidos. Tesouros esses que nunca apareceram. Joseph viveu numa miséria até formar a igreja e até se aproveitar do dinheiro dos fiéis. Porque é assim. Joseph não tinha onde cair morto. Logo que ele casou com Emma, ele morou num quarto alugado, tá? Num quarto. Aonde os donos dessa casa jogaram ele para a rua, correram ele a patadas no traseiro, porque ele estava dando em cima da filha
do dono da casa, de uma moça, de uma jovenzinha, menor de idade, uma adolescente. Joseph não tinha dinheiro para nada, nem para ter uma casinha. Como foi que ele teve fortuna para ter uma mansão, ter, né, um monte de bens que ficaram com Emma depois que ele morreu, né? Depois que Brigham Young foi lá para Salt Lake City, Emma não acompanhou o grupo e ela ficou com todos esses bens. Da onde que eles tiraram? Se Joseph nunca trabalhou em outra coisa. Vocês têm alguma informação de que Joseph trabalhou em algum trabalho normal, como qualquer outro pai de família? Que eu saiba, os anos que ele viveu depois de inventar essa história ridícula da primeira visão e do livro de Mormon, de toda essa baboseira, o tempo dele, até o último dia da vida dele, ele usou para enganar as pessoas enquanto a essa falsa religião. Ele usou para escapar da justiça, escapar dos membros, escapar das famílias das moças que ele abusava, menores de idade. Tá? Ele gastou todo o tempo para isso. Primeiro, para enganar as pessoas, para trazer mais pessoas à igreja e para doar todos os seus bens, porque era a lei de consagração, a qual hoje eles não obedecem. Porque hoje cada autoridade conserva em seu nome seus bens, tá? E vai ficar para os filhos dela. E a partir disso ela ganha um dinheiro fenomenal da igreja. Isso em branco, né? Que a gente diz aquele que vem declaradinho numa espécie de olerite. A gente não está nem falando do dinheiro que eles embolsam pelos os investimentos comerciais que a igreja faz com o dinheiro do dízimo, né? Todas as empresas, todo o lucro que eles ganham. E quando eles fazem tudo isso, para mim fica muito claro que eles não são cristãos. Porque isso Jesus Cristo jamais faria, jamais ensinou no Novo Testamento. Se deitar sobre uma fortuna e viver desta fortuna, viver abundante, fartamente. Então, até onde a igreja é cristã? A igreja não é cristã, coisa nenhuma. As autoridades, os 15, o falso profeta que não viu pandemia nem nada, e os 15 que acompanham, os 12 que acompanham ele, os conselheiros dele mais os 12, esses 15, eles não acreditam em Deus, nem em Jesus Cristo, porque eles conseguem dormir tranquilamente depois de fazer todas essas coisas que vai em contra de tudo que Cristo ensinou. E que você aí diz que acredita em Jesus Cristo, vai lá, lê no Novo Testamento, lê tudo que Jesus Cristo ensinou. Vai ver se bate alguma coisa com o que eles ensinam ou como vivem as autoridades da igreja hoje. Tá? Com todo esse luxo, toda essa abundância que eles vivem. Tem alguma coisa a ver com a vida de Jesus Cristo? Como eles podem se autodenominar servos de Jesus Cristo? Né? Como representantes de Jesus Cristo na terra, os ungidos do Senhor. Como? Se eles fazem todas essas coisas que estão contrárias, mentiram a respeito da restauração da igreja, mentiram a forma como foi traduzido o livro de Mormon, mentiram sobre a poligamia de Joseph Smith, mentiram sobre um montão de coisa que Brigham Young ensinou, coisas lunáticas, como por exemplo a vida na Lua, que tinha vida na Lua, que esses homenzinhos tinham até uma certa estatura, ele deu toda a descrição, tá? Diz que muitos diziam, o evangelho vai ser pregado até na Lua, eles diziam, tá? E depois outros, depois desses, vieram e disseram, o homem jamais vai chegar à Lua, ou seja, entre eles se contradiziam, né? Mas se você vê toda a maneira como eles vivem hoje, as coisas que eles fazem, a maneira como eles perseguem as pessoas que não estão de acordo com a fé deles, e eles fazem isso sem remorso, sem culpa, então, me desculpem, eles não acreditam em Deus nem em Jesus Cristo, tá? E quando você é membro ativo, faz alguma coisa que a igreja não aprova e você morre de medo que o bispo descubra, você também não acredita em Jesus Cristo, nem em Deus. Você primeiro estaria preocupado que Deus já sabe
o que você fez. Jesus Cristo já sabe. Não se preocuparia com as autoridades locais nem gerais, porque você pensa, são homens, por mais que eles dizem que tenham um manto, que não tem coisa nenhuma, um bispo não pode nem imaginar o que você está fazendo. Eles não acreditam em Deus, nem você que está aí na sua casa, que tem primeiro medo deles e depois, ou em nenhum momento tem medo de algum castigo divino, né? De alguma punição divina pelo que você está fazendo. Você primeiro tem medo do bispo, como essa presidente da Sociedade de Socorro da última aula que eu frequentei. Ela já não era mais presidente da Sociedade de Socorro quando eu saí da igreja, mas ela foi, eu acho que 1 ano, 2 anos antes. Não sei, faz um tempo já que ela foi presidente e eu estava ali. E ela morria de medo. Uma vez eu disse para ela, eu não quero fazer visita, nem quero receber visita. Ai, Vera, não, eu disse para ela, não sinto amor nas irmãs que vão me visitar, sinto que elas fazem por obrigação. E eu não quero entrar na casa das pessoas sem que elas queiram, porque para outra situação elas não me convidam. Por que eu tenho que me meter na casa de uma pessoa se ela não me convidou? Só porque a igreja está mandando. Ela, ai, Vera, me desculpe, mas isso eu vou ter que contar para o bispo. Eu disse, pode contar. E ela foi correndo contar para o bispo. No domingo, o bispo me chamou a atenção, não falando o meu nome, no púlpito. Ele deu um discurso falando disso. A falta de comprometimento, quem não se sente irmanado, porque não está servindo, e um monte de coisa. Mas ela contou na mesma hora. Eu acho que ela desligou o telefone porque essa nossa conversa foi por telefone. Eu acho que ela desligou e ligou para ele. Então, ela tinha medo dos líderes, ela não tinha medo de Deus e Jesus Cristo. E eu vou afirmar uma coisa aqui agora. Todas as autoridades, líderes e autoridades de todas as religiões são ateus. Eles não acreditam em Deus nem em Jesus Cristo. As atrocidades que cometem, as coisas que fazem, o amor ao dinheiro, o apego ao poder, a ambição que eles têm por aparecer, por mostrar-se mais importantes e melhores que todos. Essa é uma prova de que eles são ateus. Quando eu vejo os líderes usando e abusando da sua autoridade para humilhar as pessoas dentro das suas igrejas, para fazer mal para as pessoas, eu estou vendo um ateu. Ele não tem medo de Deus. Se ele acreditasse em Deus, eles iam pensar numa possível punição. Eles iam acreditar num possível castigo. E eles iam tratar de corrigir o erro deles, como muitas vezes eu fiz na minha mente. Eu me maltratei mentalmente. Sempre que eu pensava alguma coisa que não estava correta, sempre quando eu desconfiava de algum líder, sempre quando eu pensava mal de alguém, sempre que eu pensava em fazer alguma coisa que não estava certa, eu morria de medo. Quando acontecia alguma coisa ruim na minha vida, ou um filho meu tinha febre, alguma coisa, eu primeiro que pensava, aí está, deve ser porque eu pensei mal de alguém na igreja, ou porque eu não fiz tudo que eu podia no meu cargo. E eu me maltratava mentalmente. Tá? Agora, eu não vejo que essas autoridades gerais se maltratem mentalmente, psicologicamente, quando eles atuam como milionários, como mafiosos às vezes. Então, as autoridades religiosas são ateus. Todos, de todas as igrejas. Um bom fim de semana para todos vocês. Tchau, tchau.